Rio, um bingo clandestino é alvo de mandado de busca e apreensão em uma operação do Ministério Público. Lembrando que bingo, né, minha gente, tem as regras ali e todas as ilegalidades. Segundo o MP, o estabelecimento faz parte de uma estrutura financeira de uma organização criminosa, conhecida como Nova Cúpula do Jogo do Bicho. Kleber Rodrigues é quem vem nos contar. E aí, Kleber, quais são as notícias? Vou trazer agora, Elisa. Muito bom dia para você, ótima quinta-feira para quem nos acompanha. Uma ação conjunta do GAECO, do Ministério Público do Rio, da Polícia Civil e da Polícia Militar. A investigação teve origem a partir da análise de conteúdos de celulares que foram apreendidos durante a Operação Fissão há pouco mais de 2 anos. Hoje, portanto, o Ministério Público está investigando o núcleo da Nova Cúpula do Jogo do Bicho. Segundo as investigações, ela é formada por contraventores como o Rogério de Andrade, um nome muito conhecido aqui do Rio de Janeiro, Vinícius Drummond, ex-patrono da Imperatriz Leopoldinense, e o Adilson Coutinho Oliveira, o Adilcinho. Segundo as investigações, os relatórios indicam que bingos clandestinos estão sendo utilizados pela Nova Cúpula do Jogo do Bicho para ampliar o patrimônio e expandir território. A operação de hoje, portanto, do GAECO tem como alvo um bingo clandestino na Tijuca, zona norte do Rio, que, segundo as investigações, estaria ligada à contravenção. Essa nova cúpula é formada por pessoas que herdaram o espólio deixado por contraventores ou então tomaram esse espólio à força. Entre os contraventores, segundo o Ministério Público, que são investigados já há anos, há décadas, estão o Rogério de Andrade, um dos principais nomes desse meio da contravenção aqui no estado. Ele está preso em uma unidade federal, já foi envolvido em diversas investigações. Ele que é sobrinho de Castor de Andrade e assumiu esse posto de integrante da Nova Cúpula do Jogo do Bicho depois de disputas entre rivais e entre integrantes da própria família. Um outro nome também investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil é Vinícius Drummond, ex-patrono da Imperatriz Leopoldinense. Em julho do ano passado, ele chegou a sofrer um atentado na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. O carro dele foi atingido por mais de 30 tiros. Era blindado e aí ele acabou sobrevivendo. E um outro nome, muito conhecido também, é o de Adilcinho. Ele é vinculado, segundo a investigação, à máfia do cigarro. Claro que nós procuramos as defesas de todos, por enquanto não tivemos um posicionamento. Eu volto contigo, Elisa. Muito obrigada, Kleber Rodrigues. Eu vou até emendar o assunto aqui e trazer jogos de azar para a conversa, porque o STF retoma hoje o julgamento sobre a proibição de jogos de azar. Até pode ser que ao ouvir sobre isso você pense, apostas esportivas, bets, é que as bets ficam num quadrado diferente. Até o Pedro Moreira vem explicar para a gente. Essa sessão continua após a conclusão do voto do relator da proposta, que é o ministro Luiz Fux. E aí, Pedro Moreira, bem-vindo, bom dia. Oi, Elisa, obrigado. Ótimo dia para você também. Ótima quinta para quem está com a gente. O ministro Luiz Fux, ele começou a votar na sessão de ontem, depois das sustentações orais dos outros envolvidos nessa ação, e ele já antecipou que o voto dele seria muito extenso e que ele faria uma análise interdisciplinar da questão, inclusive citando o caso das bets, que no momento tem a atividade regulamentada aqui no Brasil. Ele ainda não concluiu o voto dele, por isso que a sessão de hoje, marcada para as 2 da tarde, vai ser retomada justamente com ele lendo o restante do voto, mas ele já antecipou que deve votar pela manutenção da proibição dos jogos de azar aqui no Brasil. Sobre as bets, o ministro disse o seguinte: ele criticou essas formas de aposta, dizendo que seria uma nova estratégia mercadológica deletéria. E disse também que os jogos de azar e as bets causam um impacto à sociedade, ao cidadão, à segurança pública. Falou de grandes operações recentes que tentaram investigar a lavagem de dinheiro e que tiveram citações às bets nesse sentido, então defendeu que esse tipo de aposta continue proibida no Brasil, mas lembrando que ele ainda vai terminar de votar e até o final do julgamento ele pode alterar o voto dele também, né, Elisa? Ontem na sessão, antes do ministro começar a votar, a gente teve manifestações da Procuradoria-Geral da República, que também se manifestou pela manutenção da proibição, e a gente teve também o advogado do comerciante, cujo caso chegou até o Supremo, por isso que o Supremo vem julgando essa questão dos jogos de azar. É um comerciante do Rio Grande do Sul que
explorava no estabelecimento dele máquinas de caça-níqueis. E aí ele tinha sido condenado em primeira instância e aí uma turma recursal lá do Rio Grande do Sul o absolveu, dizendo que, de acordo com a Constituição de 1988, estava garantido o direito à livre iniciativa e que a lei que trata das contravenções penais que criminaliza os jogos de azar teria sido perdido a validade com a Constituição. É isso que os ministros vão precisar discutir. Então esse advogado falou em defesa desse comerciante, também defendendo essa questão da livre iniciativa, e a gente também teve falas de entidades que pediram para participar do julgamento, como a Defensoria Pública da União, que se manifestou também favorável à liberação dos jogos, dizendo que a criminalização prejudica apenas as pessoas, os apostadores, que eles deveriam ser tratados com a ajuda em saúde, como se fosse um vício, e que essa criminalização não ajuda nesse processo. O ministro Luiz Fux, ao iniciar o voto, afastou essa possibilidade e disse que o julgamento é sobre quem explora os jogos e não sobre quem aposta. Mas então, Elisa, muita expectativa para esse julgamento que vai ser retomado hoje às 14h, justamente porque ele poderá antecipar por parte do Supremo um entendimento de uma eventual ação de inconstitucionalidade sobre a lei que regulamentou as bets aqui no país. Elisa.